Aula de português, número 1. Classes gramaticais. Classes gramaticais que exercem a função de adjunto nominal, pois se relacionam diretamente com o substantivo. É o artigo, adjetivo, locução adjetiva, pronomes e numerais, separado por vírgula quando for uma oração adjetiva explicativa. Eles trouxeram a sua bolsa. O sua é um pronome. Carro vermelho. O vermelho é um adjetivo. O vaso de cristal quebrou. Esse de cristal tem uma preposição ali. Então fala que artigo, esse de cristal, é um adjetivo. Então, classes gramaticais que exercem a função de adjunto abdominal quando tem artigo adjetivo, pronomes e numerais, ou são separados por vírgula, dizendo que é uma oração explicativa. Número 2, predicativo do sujeito é ligado ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Exemplo, a menina é inteligente. Esse é um verbo de ligação, indica que é um predicativo do sujeito. Predicativo do objeto atribui uma característica ou qualidade ao objeto, direto ou indireto da oração. Ele é ligado ao objeto por meio de um verbo de ação que não é de ligação. Exemplo, nós consideramos a justiça justa. Justa é a característica da decisão, que é objeto direto. Interjeição, meu Deus, graças a Deus, ora bolas. Concordância verbal, vem com o sujeito expresso, com o pronome apassivador. Exemplo, promovem-se mudanças, mudanças são promovidas. Vende-se casas, casas são vendidas. Aluga-se carros, carros são alugados. Sujeito indeterminado, exemplo, roubaram o carro. O verbo está na terceira pessoa do plural ou com a partícula ser. Precisa-se de ajuda. O verbo no infinitivo impessoal. Amar é preciso. O sujeito inexistente. O sujeito inexistente é o fenômeno da natureza. Choveu muito com o verbo na terceira pessoa do singular. Choveu muito. E o verbo haver no sentido de tempo. Concordância verbal. Faz 10 anos que ele se formou. Usada no singular, quando indica tempo decorrido ou fenômeno da natureza. Quando o verbo haver no sentido de existir, não vai para o plural. Havia muitas pessoas na festa, significa existiam. Houve problema na reunião, significa aconteceram. Há 3 anos que não vejo, significa faz tempo. Quando ser for um índice de variação do sujeito, o verbo não vai para o plural. Exemplo, conta-se com diversos recursos, vive-se bem em Goiás, precisa-se de vendedores. Número 10. O agente da passiva é o termo que pratica a ação, expressa pelo verbo. Exemplo, o trabalho foi feito pelo aluno. Esse pelo aluno é o agente da passiva, porque pratica o verbo. Pronome oblíquo átomo. Meter, se, o, a, nos, vos, lhes. Próquese, oração pronominal em que o pronome oblíquo átomo vem antes do verbo. Exemplo, não me diga. Diga é verbo e o me vem antes do verbo. Como se diz em Lisboa, o diz é verbo e o ser vem antes do verbo. Mesócrise, colocação nominal em que o pronome oblíquo átomo aparece no meio do verbo no futuro do presente. Far-lhe um favor. Ênclise,
Colocação pronominal em que o pronome oblíquo átomo é colocado após o verbo. Fale-me a verdade. Preposição. Será, depois, em, de, com, para. 16. A leitura do livro foi um sucesso, funcionando como complemento nominal. Complemento nominal. A leitura do livro foi um sucesso. Esse do livro é um complemento de leitura. Uso da classe. Eu vou falar as regras para usar a classe. Não pode ser usada antes de substantivo masculino, antes de verbos e antes de pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, vós, eles. Conjunções. Conjunções coordenadas sindética e adjunta adverbial são adjetivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Conclusiva, então, assim, logo, portanto, então, por isso, por consequência. Locução conjuntiva é formada por duas palavras, exemplo, por isso e portanto. Número 19, adversativa é uma oposição, exemplo, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, só que. A explicativa, pois, porque. Finalidade, a fim de que, para que. Alternativa ou, ora. Aditiva é a letra E. Proporção, quanto mais eu como, mais eu engordo. Quando mais aparece várias vezes ou menos aparece. Não, é proporção. Advérbios, de modo, terminando em mente, apressadamente, bem, mal, pior, melhor, depressa, em silêncio. O advérbio de tempo, agora, já, cedo, sempre, nunca, atualmente, quando. Advérbios de lugar, aqui, ali, lá. Intensidade, muito, pouco, bastante. Afirmação, com certeza, certamente. Negação, talvez. Negação é não, nunca. E de dúvida. De dúvida é talvez chova mais tarde. Consequência, tanto que. De causa. Causa da oração principal, já que, uma vez que. Concessiva. Concessiva, embora, mesmo que, por mais que, apesar de que. Número 23. Derivação prefixal e sufixal. Um prefixo in e um sufixo esa são adicionados ao radical certo, simultaneamente para formar a palavra. Exemplo, certo. Incerto é prefixo. Certeza é sufixo. O prefixo vem antes e o sufixo vem depois. Na derivação prefixal e sufixal, na palavra certo, um prefixo in vem antes da palavra e um sufixo esa vem após para formar a palavra. Se o verbo indica deslocamento, use aonde. Se o verbo indica permanência, use onde. Aonde você vai? Quem vai a algum lugar. Passado, presente. Onde você vai? Aonde? Indica deslocamento e use aonde. Aonde você vai? Quem vai a algum lugar. Sempre no passado e no presente, ou no presente. Se o verbo indica permanência, use onde. Onde você quer chegar com essa conversa? Quem chega em algum lugar. Condicional. Contanto que, caso, salvo se, a não ser
a não, a não ser se, a não ser que, né? Desde que, sempre que,